conversar um pouco com vocês sobre os resultados das eleições, né, de 2024. Meu nome é Valquíria, atualmente estou presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Estou aqui a convite do nosso caro economista baiano, Aldo, fundador da ABED, mestre em economia por Minas Gerais. Todo mundo bebe um pouquinho da água aqui de Minas, né, Aldo? Morei 2 anos aí, Paulo. E nós também hoje temos a presença, né, do nosso querido e estimado aí, Ricardo Bezoini, de profissão bancário. Ricardo é político, filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi ministro do Trabalho, das Comunicações, da Previdência Social e da Secretaria de Relações Institucionais durante os governos Lula e Dilma. Pode falar, Adroaldo. Não, continua lá. E hoje a gente está aqui mais para bater um papo, né, como os resultados e as expectativas que a gente tem desse pleito para 2026 também, já antecipando um pouco, né, como é que vai ser as eleições daqui 2 anos, e a gente gostaria um pouco de ouvir também, e a gente vai interagindo aqui também, na medida que a gente for conversando, mas inicialmente a gente já tem uma pergunta para o Ricardo. Como o senhor avalia o resultado das eleições municipais para os partidos de esquerda? Qual que é a sua visão desse resultado aí, que ao mesmo tempo, né, foi um resultado de uma política de complexidade de resultados, né, de várias análises que a gente tem visto aí, a gente gostaria de ouvir um pouco o senhor. Pois não, boa tarde para todos, para todas. Prazer estar com vocês. Esse é um debate que eu acho que é fundamental nesse momento, até para recolocar as coisas como elas são. Vocês sabem que as eleições municipais têm uma característica muito específica. Claro que tem interligação com as eleições estaduais e federais, mas, de certa forma, tem uma característica mais local. Muitos dos temas são temas locais. A conjuntura política, o enfrentamento de grupos políticos, embora todos abrigados em partidos, são, muitas vezes, disputas locais entre grupos que já existiam antes de se filiar ao partido A, B ou C, ou que migraram de um partido para outro em função de conveniências locais. Claro que nas maiores cidades, as capitais, e nas cidades que têm segundo turno, esse quadro é um pouco diferente. Até porque, muitas vezes, o prefeito é um deputado federal, ou já foi deputado, já foi senador, já foi prefeito, já foi secretário de Estado, ou até ministro, e tem uma intersecção entre as questões locais e as nacionais. Mas o fato é que a eleição municipal não condiciona o que vai ocorrer na eleição nacional em 26, nem condiciona o que vai ocorrer nas eleições de cada estado. Bom, dito isso, é bom reconhecer, com o pé no chão, sem depressão, que o resultado da eleição foi ruim para as esquerdas como um todo, para o PT particularmente, mas o fato é que, se você pegar o mapa nacional, você vai ver uma presença limitada da esquerda. Uma presença que tem a ver também com muito mais questões circunstanciais e conjunturais. Vou dar um exemplo, que a Valquíria de Minas, dá um exemplo de Juiz de Fora, minha cidade onde eu nasci, e Contagem, onde hoje é prefeita a nossa companheira Marília, que foi minha contemporânea de movimento sindical bancário. E em Juiz de Fora, a Margarida, que foi deputada comigo. Ambas foram reeleitas. No caso da Marília, pela 4ª vez. Ela foi prefeita 2 vezes, teve um intervalo como deputada estadual, e agora volta a ser reeleita no 4º mandato consecutivo, não consecutivo, porque a lei não permite, para o 4º mandato. Então, no caso de Minas Gerais, você vê que o efeito reeleição, que é muito forte, porque as prefeituras estão com uma situação financeira melhor do que muitos momentos, e também as emendas, não apenas as emendas tradicionais, mas as emendas PIX, turbinaram o caixa dos municípios, que puderam realizar mais obras
mais serviços. Isso aconteceu em muitos locais do país. A taxa de reeleição dessa eleição foi altíssima. Para além da taxa de reeleição, você tem, como eu falei, uma situação financeira um pouco melhor. Mas, se nós podemos olhar isso como um atenuante, devemos reconhecer que se nós fizemos 13%, só o PT, da Câmara dos Deputados, na eleição de 2022, a nossa federação fez 80 deputados, o fato é que da projeção para a eleição municipal se reduziu muito a participação do PT e de toda a esquerda. No caso do PT, se você tirar Piauí, Ceará e Bahia, onde nós tivemos não apenas a conquista de uma capital, Fortaleza, mas tivemos somados aproximadamente 150 prefeituras, os números dos demais estados são números muito limitados. Então, eu reputo essa situação a vários fatores. Primeiro, o fato de que há uma campanha de crescimento das forças conservadoras do Brasil. A extrema-direita está maior e mais organizada, e a direita tradicional, liberal ou mais de extrema-direita, mas não chegando a ser do PL, ela tem hoje uma estrutura material, com fundo eleitoral e fundo partidário, muito maior, e estão usando bem esse recurso. Se você somar o fundo partidário dos 6 partidos maiores da direita, dá um valor estratosférico que, obviamente, o PT, o PSOL, o PSB, o PDT e o PCdoB tiveram que enfrentar com recursos menores. Portanto, há um quadro que eu acredito que é necessário se fazer uma reflexão para reorganizar a política organizativa dos partidos do campo popular. A base neopentecostal, que é muito forte, tem conexão direta com os partidos das igrejas evangélicas dessas denominações, ela tem hoje uma presença permanente, muito forte nas bases populares. Uma presença que não é apenas religiosa, é de assistência, solidariedade, uma rede de proteção, uma rede de favorecimento em diversas políticas públicas onde estão presentes internas na saúde, na educação, na cultura, em outras áreas, uma rede de captação de empregos, uma rede de proteção entre eles que é muito atrativa. Muitas vezes, a atividade religiosa é a única sensação de pertencimento que essas famílias têm. E aí o PT, que já bebeu nas águas das comunidades eclesiais de base, que se enfraqueceram muito por razões principalmente internas da igreja, hoje há uma presença menor no cotidiano das periferias, no cotidiano da classe trabalhadora, até porque o movimento sindical, nesse período, perdeu potência. Eu sempre gosto de perguntar qual é a última grande greve que impactou a conjuntura nacional que nós verificamos. E a maior parte das pessoas tem dificuldade de lembrar. Então, para não me esticar demais na minha fala, eu creio que nós podemos resumir em alguns aspectos. Primeiro, embora o presidente Lula seja uma figura extremamente destacada no cenário nacional, uma parte da sua base não vota necessariamente nos partidos do campo popular. Segundo, nosso governo é um governo de coalizão. E nessa coalizão tem vários partidos que nos enfrentaram nas eleições municipais, porque a realidade política de cada município aponta para o enfrentamento e não para a aliança. Terceiro, a questão material, evidentemente que os fundos partidários de PT, PCdoB, PSOL, PSB e PDT, somados, não são comparáveis aos 6 ou 7 partidos do campo da direita ou da extrema-direita. E, por fim,
há um problema de renovação. Eu creio que nós precisamos nos debruçar de maneira profunda, porque a maior parte das lideranças do nosso campo, com exceções notáveis, mas são exceções, são de uma faixa etária superior a 50 ou 60 anos, e muitas vezes não têm a atratividade de liderança que pessoas mais jovens exercem das suas bases para a eleição parlamentar e para a eleição do executivo. Então, são elementos todos que eu venho alertando há algum tempo. Em junho, eu dei uma entrevista para um grande jornal já dizendo dessas questões, e agora temos, talvez, a oportunidade, sem nenhuma depressão, sem achar que o mundo acabou, que está tudo difícil. Não. É repensar e reorientar, planejar, agir, reavaliar e reorientar, para que nós possamos chegar em 2026, e eu quero fazer rapidamente digamos, uma demarcação com essa questão do calendário eleitoral. Infelizmente, a tendência dos partidos é fixar seu planejamento para a próxima eleição. É claro, nós temos que ter um planejamento muito bem feito e organizado para 2026. Nós temos que ter um planejamento pensando em 6 anos, 10 anos, 20 anos. Pensar uma curva de crescimento. Porque se é verdade que nós queremos reeleger o presidente Lula, e também se é verdade que nós queremos eleger uma bancada maior que a atual, os partidos desse campo, também é verdade que nós sabemos que serão 2 lutas árduas, como metas de curto prazo. 2 anos é curto prazo. Nós temos que pensar, qualquer que seja o resultado de 2026, onde estaremos daqui a 10 anos. Onde estaremos daqui a 20 anos? Onde queremos estar? Uma Valquíria, como eu, é mineira, pode dizer que usar o método de planejamento de Minas, que é o Dom Covim, Oncotô, Broncovô e, principalmente, quem coçou. Quem coçou é mais importante para saber aonde eu quero chegar e chegar de que jeito. Então, obrigado pela franquia do tempo nessa primeira fase e fico à disposição para o debate. Ô, Ricardo, quando você fala das renovações, né? Aqui em Belo Horizonte a gente teve uma grata surpresa, que nós tivemos 4 vereadores jovens eleitos. Então, a gente tinha 2 bancadas de vereadores, hoje nós teremos 4 vereadores na próxima legislação, sendo o Pedro Rousseff com o mais bem votado, aí em seguida vem o Bruno Pedralva, na área de saúde, a Luísa, na da política do bem viver, e o Pedro Patrus, na política da assistência social. Então, assim, em Belo Horizonte, a gente está tentando fazer o para casa, de colocar a juventude aí para ser essa nova inspiração que a gente precisa. Mas, Adroaldo, me conta um pouco como é que foi o desempenho da política aí no Nordeste. Bom, eu acho que, primeiro, boa tarde a todos e todas aqui presentes, né? Uma alegria muito grande estar aqui junto com meu amigo Ricardo, você, Val, Efraim, Alex, meu colega de mestrado lá do CEDEPLAR. E eu vou começar pelo CEDEPLAR, pelas Minas Gerais, viu, Val? Eu fui representante, eu fiz mestrado do turno de 84 a 85 no CEDEPLAR, e eu era representante dos alunos, ia ter eleição da escola para a escola e tudo. Eu fui procurar um cara que era de esquerda, muito esquerda, petista, tá? João Antônio. E aí disse, vamos bater chapa. Aí o João Antônio fez, não, a gente já aqui está tudo acertado. Zé Antônio vai ser o candidato único para a diretoria da escola, CEDEPLAR, Joeraldo, não sei o que e tal. Pô, então a gente vai votar. Ou seja, mineiro combina tudo antes, né? E chega junto. Baiano não, bate chapa, briga e tal, não sei o que. Aí vou começar assim dizendo o seguinte, o resultado, eu comungo com a avaliação do Ricardo, tá certo? Não foi um desempenho sofrível, a gente teve ganhos, e perdas também, e perdas até onde a gente não imaginava. Eu digo, por exemplo, Piauí.
Teresina, a gente tinha quase certo o Fábio Novo, com frente de 10 votos, etc. De repente, chega as eleições e ele perde o primeiro turno. Aqui na Bahia não houve grande surpresa. Então, aqui em Salvador não houve surpresa. Quer dizer, União Brasil já tinha a prefeitura da sede de Salvador, manteve. A Feira de Santana eles já tinham, e tudo, Conquista. A gente pretendia ganhar, pensava em ganhar, assim, Ilhéus, perdemos, mas ganhamos, perdemos Lauro de Freitas, mas ganhamos o município de Camaçari, que é o município de terceira renda per capita, um município industrial que tem uma perspectiva agora de crescimento muito grande, não só pela indústria automobilística, mas também pela transição energética. Você tem projetos muito interessantes nessa área e é uma prefeitura nossa, com um ex-sindicalista, que já foi prefeito, mas ex-sindicalista do Sindiquímica. A gente mantém ainda a representação do Sindiquímica. E para dizer o seguinte, no estado da Bahia nós fizemos 70 prefeitos. Só perdemos, tá certo, para o PSD, que aqui é uma aliança total com o governo do estado. Tá certo? O Otto, que é o grande líder e tudo, faz parte, integra, é um cara extremamente fiel ao governo. Diria o seguinte, não houve uma derrota aqui na Bahia. No primeiro momento, muita gente se assustou. Realmente, o desempenho em Salvador foi péssimo. O PT só fez um vereador, mas também ele lançou uma chapa equivocada, com o ex-bolsonarista, e que o partido não se organizou, mas nós ganhamos em alguns municípios fortemente. Olha, houve avanço também. Vou pegar um estado como Pernambuco. Eu acho que Pernambuco merece uma análise pelo seguinte, o PSB teve uma votação expressiva lá, mas o PSDB da governadora teve e ela está saindo do governo. Ela vem conversando, inclusive, com o presidente Lula, conversando com o Berta, etc. Tudo mais. Eu acho que tende a ir para ser uma aliada nossa, sobre que a Lira está saindo do governo. A gente tem diálogo forte, tá certo? Assim, Ceará, ganhamos, foi uma vitória apertada, mas a vitória no Ceará é muito importante para consolidar a posição do partido, o próximo governo do Estado e tudo, a gente continuar com a hegemonia no Ceará. Houve um avanço muito grande, uma surpresa em Natal. Ir para o segundo turno no Rio Grande do Norte, comparativamente com outra eleição, foi muito interessante. Os outros, acho que perdemos um terreno muito grande em Sergipe, e por aí vai. Mas eu acho que, no frigir dos ovos, no Nordeste, os resultados não são tão ruins como no primeiro momento. Aliás, porque você tem muitos governos, e é preciso entender isso. O Ricardo falou uma questão seguinte, governos de coalizão. Aqui na Bahia é de coalizão. Quer dizer, a aliança, tá certo? A coalizão do governo da Bahia conseguiu ser majoritária, avança na Assembleia Legislativa, na ALBA, tem espaço e tudo mais para aprovar os projetos e tudo. Continua, quer dizer, não houve assim uma derrota como a gente podia expressar no momento. Acho que tem uma série de pontos que eu gostaria muito de frisar. Eu acho que o primeiro é a renovação. Ricardo tocou num ponto. Eu sou fundador do PT em Feira de Santana, um dos fundadores, tá certo? Do PT, logo no início, lá nos primórdios do PT. E hoje eu tenho 72 anos, eu não sou mais vanguarda de nada. O que nós temos que fazer é verificar como é que a gente, pela nossa experiência, pela nossa capacidade de diálogo, trazer a juventude. Nós vamos renovar. Eu me lembro, Alex, aí é coordenador da ABET, na Assembleia de Fundação da ABET, uma das diretrizes que nós tiramos foi renovação de quadros. Porque nós tínhamos também uma categoria que a maioria toda era de 40 anos acima. Então, quando a gente fundou a ABET, graças a Deus, aí em Belo Horizonte, nós temos Valda Nova, a vice-presidente dela é novíssima em Minas Gerais, e tem uma série de quadros. Nós estamos assim, com o pessoal do Diretório de Economia hoje, organizando o ERECO, o Encontro Regional de Economia do Nordeste, com estudantes de graduação, que é uma usina viva de um processo de transformação pela esquerda. Eu não estou falando aqui do PT, tá certo? Eu estou falando desse campo amplo que o Ricardo toca, pelo Compsol,
PCdoB, tá certo? Com PDT, com PSD e até outras coisas. Aqui tem uma história, aqui na Bahia, que o Avante é o partido que é o Rui, Rui o Rui é a grande liderança do Avante, aqui na Bahia. Então, são coisas assim que a gente precisa esmiuçar muito, mas acho que o primeiro ponto é a renovação. Essa é a grande coisa. A segunda, o Ricardo levantou uma questão aqui muito importante, assim, qual foi a última grande greve que houve no Brasil da parte dos trabalhadores? A gente não recorda, me recordo quando o Arthur ainda era presidente lá da CUT e tal, não sei o quê, de lá para cá. Por quê? Você tem um processo de transformação enorme, tá certo? Você tem uma desindustrialização no Brasil, séria, você perdeu muito de emprego, de trabalho e tudo mais. Houve um avanço muito grande do agronegócio, a gente virou e da mineração, que não gera emprego, não precisa de democracia, tá certo? A gente e também perdeu espaço muito para as religiões pentecostais de um modo geral. A gente fala muito dos protestantes, mas tem a oração carismática, que é da Igreja Católica, que tem as bandeiras atrasadas, retrógradas, contra aborto, contra isso, etc. E que tem um papel muito grande, por exemplo, lá em São Sebastião, tá certo? Na eleição da Damares, que São Sebastião tinha um grupo forte do PT, de repente, pela via da igreja, eles conseguiram buscar espaço e tudo mais. Então, nós precisamos nos aproximar também desse grupo, trazer os novos trabalhadores. Hoje eu tive a oportunidade, viu, Ricardo, de ler uma das melhores artigos que saíram de avaliação das eleições, foi do Orlando Silva, hoje pela manhã. Saiu na Carta Capital. O Orlando diz assim, olha, a gente tem que chorar essa ferida. Mas não é para você entrar em depressão, não, porque a gente tem um aprendizado. Inclusive, eu acho que ele reputa uma coisa importante, tá certo? No segundo turno, para o Boulos, que muita gente pode ter achado ruim, o Boulos fazer a discussão do empreendedorismo, da nova coisa e tudo, vai tentar se aproximar e dialogar com um grupo que a gente não chegou lá. Né? Nós tivemos, o Orlando levanta um ponto, aí, Ricardo, não sei se vai concordar ou não, mas aqui também a gente não é para concordância, aqui a gente para debater, para aprofundar, para mostrar nossas diferenças e avançar e buscar unidade na luta, nesse projeto que o Ricardo está falando, de um planejamento de longo prazo, a gente tem que pensar o longo, médio e curto prazo, tá certo? Mas a gente tem que ter uma perspectiva de longo prazo, a gente perdeu muito essa visão de desenvolvimento do país que nós queremos, qual é a nossa identidade do futuro. Nós perdemos muito isso. Talvez pelo excesso, por ser governo, às vezes a gente perde muito e está tendo que resolver problema do dia a dia, né? A gente perde noção do estratégico. Perde essa visão do estratégico, nós precisamos retomar essa história. E assim, o que o Orlando levanta? Diz o seguinte, aí eu vou resumir o artigo do Orlando Silva, que eu achei muito interessante. Ele diz, olha, no primeiro governo Lula, no segundo, Dilma, nós conseguimos o quê? Avançar com a classe C, o pessoal foi para a universidade, pelo ProUni, pelo Reúne, etc. e tal, fez universidade e tudo, veio o impeachment, os caras aí assumem o Temer, né, o do golpista, corta recursos, etc. e tal, pede seu emprego, esse cara que formou lá não tem mais emprego, vai uberizar, tá certo? E o governo Bolsonaro aprofunda essa questão. Hoje, essas pessoas elas se sentem separadas. E tem um discurso muito imediatista da direita, que cola, né? Muitas vezes, que é aquilo, olha, você é responsável por você mesmo. O princípio máximo do neoliberalismo, né, que é a individualização. Eu sou a meritocracia, sou eu que vou fazer, vou resolver. Não adianta muito. A gente precisa... E o Orlando aí levanta alguns aspectos, esse artigo merece ser lido por todo mundo, tá certo? Alguns aspectos de como a gente fazer esse novo diálogo, seja na periferia das grandes cidades, seja na periferia do campo. Falar em campo, né? Cara, o MST tem um bom desempenho nas eleições, fez vários prefeitos, vários vereadores. Isso é um exemplo para a gente da cidade, né? Eu acho que aí tem algumas coisas para a gente retirar. Nós vamos extrair várias lições, assim, tem que pensar a longo prazo. Agora a gente tem o curto prazo, que é daqui a 2 anos. Eu não vou avançar muito, mas eu estou com o Ricardo o seguinte, não existe, historicamente,
tá? Influência forte entre eleições gerais, eu falo governadores, o presidente da República e Senado, tá certo, com eleição municipal. Ela tem muito mais peso pela Câmara. E o que dá para a gente clareza, se a gente não conseguir avançar em alguns pontos, é que a gente vai ter um Congresso tão ou mais conservador, uma Câmara dos Deputados tão ou mais conservadora como essa, né? Capaz de votar contra o imposto de grandes fortunas, né? Que é anti-povo, um Congresso anti-povo, que você tem que ficar fazendo o tempo todo ginástica para negociar coisas com esse bom Congresso. Eu acho que a gente pode ter uma Câmara de Deputados. Se a gente não aprender algumas lições, eu acho que tem que aproveitar esses jovens que ganharam eleições, que tiveram boa votação, trazer novos jovens. Você falou Minas Gerais, tem uma surpresa muito interessante, né? No Rio de Janeiro, do PSOL, era um comerciário que ninguém conhecia, pouco criou uma bandeira, uma coisa, e teve uma votação expressiva. Eu acho que a gente tem que começar a aprender como lidar, como trazer esses jovens para o espaço. Eu acho que atrair a juventude é central, a gente precisa fazer para todas as esquerdas, tá certo? Porque há um risco de a gente começar a avaliar somente o PT. No Pará, nós tínhamos o Edmilson, com apoio nosso, vice-presidente nosso, que não conseguiu ir para o segundo turno. E não elegeu, o PSOL não elegeu nenhum prefeito no Pará, gente. E a capital. Então, assim, não dá para colocar, tá certo? O mau desempenho foi nosso, de um modo geral. Tá? Dentro da esquerda, o que teve melhor desempenho, esquerda, foi o PSD. Tá? Fora isso, você tem o PT logo colado, e daí vem uma queda, a gente vem. Os outros partidos, assim, é todo mundo, nós temos que juntar esforços no sentido de buscar, inclusive, o seguinte, que essa aliança, essa frente partidária, tem que buscar forma de como a gente pode avançar junto. Qual é a estratégia nossa, conjunta, tá certo? Porque o que tá em jogo não é só o partido. O que está em jogo, para mim, tá certo, é o ideário de esquerda no país, que enfrenta não só no Brasil, mas em escala internacional. Hoje nós temos uma eleição nos Estados Unidos que o resultado ela pode respingar de uma maneira ruim, pior para a gente. O Adroaldo, vamos, dentro dessa linha aí que a gente está discutindo, né? Que a gente está observando aí que os desafios da esquerda, e o Bezoini bem comentou que as relações, que as eleições municipais, elas não têm de interferir muito nas eleições de 2026, mas a gente fica com o coração apertado, o Bezoini, quando a gente vê os resultados das eleições, quando a gente olha os números, né? Eu pesquisei aqui rapidamente que o PSDB, MDB e União Brasil são as 3 legendas de direita que foram mais bem votadas, né? Conseguiram eleger 2.346 prefeitos nos municípios, sendo 14 capitais, além de 20.054 vereadores. Sobre a gestão desses partidos, estariam mais de 70 milhões de eleitores, né? E a gente vê esse avanço aí, né, hoje, uma questão mais polarizada, não mais que a gente via, né, antigamente, até algum tempo atrás, vermelho vezes azul. Hoje a gente vê mais a direita contra a extrema-direita, né? E dentro desse cenário aí que a gente vê essas eleições municipais, desses números que a gente vê, embora eu também acredito, eu tenho a percepção que voto para presidente e para deputado é outro cenário, né? Aqui em Belo Horizonte, o nosso candidato teve uma grande crítica, porque ele queria nacionalizar a disputa, sendo que no município as pessoas estavam querendo discutir a pauta do município, que é o transporte, é o dia a dia, que uma das maiores reivindicações foi o transporte. Mas dentro desses números que a gente vê aí, como é que o senhor vê que a gente também tem a questão da emenda PIX, né, que foi um que mais possibilitou, digamos assim, né, que mais viabilizou recursos dos parlamentares para prefeitos aliados, sem a necessidade de fornecimento de dados específicos para onde iria aquele recurso, e se isso também tende a impactar, né, esses números de prefeitos eleitos da direita, se isso tende a impactar diretamente nas eleições municipais e como é que isso ocorreria, né?
embora o senhor já comentou aí que é uma outra eleição. É óbvio, Valquíria, que todo acúmulo de força político joga um peso. Mas veja só, o exemplo que você citou, os 3 partidos citados estão compondo o governo Lula. O PSD, o MDB e o União Brasil são partidos que têm, historicamente, o União Brasil é um partido mais recente, mas a característica de abrigar gente que tem mais afinidade com o PT ou com o Lula e gente que tem menos afinidade, até antagonismo. Então, esse mapa é muito difícil de ser lido. Por exemplo, Eduardo Paes foi eleito prefeito do Rio com o nosso apoio. É verdade que ele esnobou, não quis nem abrir a vice para o PT. Então, é uma relação delicada, a relação dele é mais com o Lula do que com o PT. Embora tenha, falou durante a comemoração da vitória em primeiro turno, ele falou que agradeceu muito o apoio do PT, a compreensão do PT, mas nós sabemos que ali é uma relação muito delicada. Assim como o Fuad, que poderíamos ter apoiado no primeiro turno. Respeito muito o Rogério, excelente parlamentar, mas, evidentemente, se demonstrou ao longo da campanha que o cenário eleitoral dificultava o avanço de uma candidatura com a característica que ele propôs, inclusive nacionalizando o debate. Eu sempre reafirmei que eleição municipal é momento de discutir principalmente os assuntos do município. Porque o eleitor médio, ele quer, quando quer participar da campanha e quer debater, ele quer ouvir qual a proposta para a mobilidade urbana, para a educação municipal, para a saúde municipal. Por exemplo, em vários municípios, a saúde foi o tema mais debatido por conta de uma crise que nós temos no Brasil, que é a dificuldade do atendimento de especialidades, principalmente nesse aspecto. Então, assim, eu creio que para a eleição de 2026, o que vai definir o quadro é a articulação das proximidades políticas durante o próximo ano. 2025 nós não temos 2 anos até a eleição de 26. Nós temos 1 ano, basicamente, para afirmar o governo federal, verificar em quais estados temos candidaturas viáveis para governo estadual e para senador, montar boas chapas de deputados federais e estaduais e afirmar um programa de governo para 27 até 2030 que tenha o mínimo de sintonia com a realidade brasileira. Ou seja, não é um programa de esquerda, é um programa de esquerda com centro, é um debate sobre desenvolvimento nacional e uso pela população das riquezas nacionais, sobre desconcentração de renda e sobre políticas públicas. Essa, na minha opinião, é a agenda para 2026 para ganhar e poder governar até 30 e aí sim completar um ciclo de 8 anos capaz de mostrar para o povo brasileiro a vantagem de votar num candidato de esquerda como Lula, que nós sabemos é um homem de esquerda que governa um governo de coalizão onde tem de centro-direita até a esquerda. Então, eu creio que o debate pode ser bastante bem realizado se nós tivermos essa sobriedade de entender o resultado eleitoral municipal, entender que não fomos bem, não dourar a pílula, mas não também entrar num processo de achar que isso condiciona a eleição nacional. Por fim, reafirmar, tem que ter planejamento para além da eleição municipal, da eleição nacional. Tem que ter planejamento para 2 ou 3 ciclos para frente, mesmo que tenha que ajustar esse planejamento de acordo com a realidade das urnas. Mas há que se planejar de uma maneira mais científica e com maior engajamento da base partidária.
Aqui em Belo Horizonte, Ricardo, a gente teve um problema de deslocamento da chapa dos vereadores. Enquanto o nosso candidato a prefeito, Rogério, ele teve 55.393 votos, a chapa de vereadores teve 209 mil votos, 528. A gente sentiu aí que houve um deslocamento dos candidatos a vereador, do próprio candidato, e que isso para a gente, o Rogério, ele apresenta ser um excelente deputado federal, e a gente apostava, né, que isso poderia, até no entanto, né, nas pesquisas apontava como em segundo lugar, e no decorrer da campanha a gente teve essa infeliz surpresa, digamos, né, mas E aí tem o poder das máquinas também, né? sim, Vamos claro. lembrar que a pesquisa feita a uma certa distância da eleição é uma pesquisa de opinião na hora. Quando as máquinas eleitorais, as chapas de vereadores entram no jogo, muda um pouco a realidade. Acho que o JM quer falar. Opa, então, boa tarde, gente. Sou Jeff Palmeira, sou colega do Bezoini de Banco do Brasil. Sou bancário aqui da Contraficute, né? Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e também do Sindicato dos Bancários de Brasília. E a gente acompanha muito essa pauta, a gente estamos na Secretaria de Relações de Trabalho e a gente está sempre no Congresso Nacional acompanhando todas as pautas, né? E fazendo essa discussão política para os bancários. E conseguimos, né, Bezoini, de um tempo para cá, os bancários não sabiam o que significava MP, PL, PLP, enfim, a gente conseguiu levar, né, incorporar na categoria bancária todas essas siglas e os desdobramentos delas, né, dentro do Congresso Nacional, de um tempo para cá. Foi um trabalho árduo, mas isso foi satisfatório. Bom, enfim, queria colocar algumas considerações. Adroaldo aí, que é meu conterrâneo, sou de Xique-Xique, na Bahia, inclusive trabalhei na eleição agora, né? Meu título é de lá, e eu trabalhei lá, né, como na nossa chapa lá na micro-região de Irecê, e a gente acompanha sempre, né, a gente vê a realidade do interior, né? Às vezes as pessoas ficam muito na questão dos grandes centros, e eu garanto para vocês, né, os votos do interior elegem os deputados federais, respectivamente, elegem aqueles que vão para o Congresso. Cada vereador, né, tem seu deputado de estimação, seja ele estadual ou federal, né? E os deputados, eles garimpam votos nos diversos municípios do interior do Brasil, né? 2.000 votos aqui, 1.000 votos ali, eles engajam com os vereadores, né? E a população do interior, pelo menos é o que eu vejo na Bahia, que eu trabalhei muitas eleições no interior da Bahia, as pessoas não estão nem aí para partido, as pessoas votam na pessoa. Você pode ir lá com um partido esdrúxulo e a fulano de tal, principalmente nas pequenas cidades, né? Conhece fulano de tal e vou votar naquele, porque tem aquela questão ali regional, né? Como o Bezoini falou aí, é uma questão muito regional, muito localizada. Só que esses votos, né, de vereadores e prefeitos nas pequenas cidades é que somam os votos dos deputados federais que vão tomar conta do Congresso. Então, a gente tem que ter uma estratégia, né, também para isso. Na minha cidade é polarizado demais. Você vê lá, por exemplo, nós tivemos lá na micro-região de Irecê, que é uma micro-região grande, tem mais de 30 municípios, né, juntando todos os municípios, dá uma Feira de Santana ou mais, né, de uma importância estratégica muito grande. E a gente vê que cada vereador, né, às vezes, a gente vê vários deputados do mesmo partido, como o PT, por exemplo, né, numa cidadezinha de 20 mil, que tem 20 mil votos, disputando o voto daqueles vereadores, né? E aí cada um puxa a sardinha para seu prato, né? E aí há uma disputa regional tão grande entre o próprio partido, né, os próprios partidos, que acaba prejudicando a eleição majoritária para prefeito, né? Porque cada deputado só quer garantir seu voto ali, né, do seu vereador, né? Então é uma coisa que está meio confusa ainda na cabeça do eleitor. Graças a Deus, na Bahia, né, Adroaldo, fascista não se cria, então a gente ainda tem pouquíssimos votos dos bolsonaristas, né? Mas em Salvador eu fiquei preocupado,
né? E aí eu já abordo uma questão, Bezoini, para a gente debater, que é a questão das redes sociais e da comunicação, né? O governo produz muito, faz muito, mas a gente não tem, isso não chega no cidadão base, lá na base do cidadão, né? Aquilo que o governo faz, porque ele é destruído, a comunicação governamental é destruída na base pela comunicação da extrema-direita e da direita. A verdade é que as pessoas não têm nem acesso àquilo que o governo está produzindo. E fica só entre nós. Inclusive, nós também não fazemos o compartilhamento, a divulgação legal que deveríamos fazer, né? E a gente tem uma discussão bem ampla que os próprios dirigentes sindicais não compartilham seus próprios assuntos, não discutem no debate. Eles preferem discutir o que que show da Xuxa é esse do que aquele problema, aquela matéria que a gente produz, né? Eu vejo aí o Adroaldo e outros nos nossos grupos lá da democracia, insistindo para que as pessoas leiam os artigos, leiam e tal, mas não conseguimos isso, não conseguimos esse avanço. E eu fiquei preocupado em Salvador, Adroaldo, e Adroaldo pode entrar nesse debate, com aquele jovem do MBL, lá no bairro Coutos, um bairro extremamente pobre, que se elegeu através das redes sociais. Um militante pobre, né, neopentecostal do MBL. O cara se elegeu para a Câmara de Vereadores com mais de quase 13 mil votos, né, superando grandes lideranças. Só pelas redes sociais, mais nada, e com discurso, e aí outro assunto que eu queria abordar, Ricardo Bezoini, quase ninguém conhece por Ricardo, né? A questão do discurso que a extrema-direita usa, que para mim é o discurso base que ganha mais votos nos grandes centros, não digo nos pequenos centros, mas nos grandes centros, que é a questão da violência, da segurança pública, e que nós ainda não temos uma solução, não temos um debate claro para a população. Nós estamos presos a tanto pudor, a tantas questões, né? Claro que não podemos fazer aquilo que o Nietzsche falava, né? Quanto mais você olha para o abismo, de um momento o abismo vai olhar para você. Mas a gente tem que ter alguma questão, né? No mínimo, que consiga dialogar com as pessoas nos grandes centros sobre uma solução estratégica para a segurança pública. Para mim, é o debate que a gente perde mais voto nos grandes centros, inclusive para pessoas que são simpatizantes nossos, né? A pessoa ela não quer nem saber como vai resolver a segurança pública, ela quer que resolva. E isso, para mim, é o debate essencial que nós perdemos, né, campo nesses últimos anos, né? E o Lula até tentou aí fazer esse projeto, chamando os governadores e tal, mas, cara, se a gente não tiver a real, né? Eu que vim da periferia, também morei na periferia de Salvador. Se não tiver esse diálogo real com a população, de resolver esse problema da segurança pública, de dialogar com o povo cara a cara, e a gente ficar sonhando e fazendo aquela, como diz um amigo meu, né, que ele é comunista da Bahia, aí do Devoto de Marighella, ele disse: a gente não vai combater a segurança pública com ciranda, não tem jeito. A gente não vai combater nem a segurança pública, a violência e nem o fascismo, a gente combate com ciranda, né? E a gente vai ter que ter um resultado, uma solução, né? Nem que seja dramática, uma solução de vanguarda para esse debate da segurança pública. Eu acho que é o que mais a gente perde voto, né? Inclusive pessoas que eram do nosso lado estão passando a enxergar a direita como uma solução. É claro que eles só fazem falar, mas não resolvem, né? Mas eles fazem o discurso muito bem, né? E a maioria da direita se elege através desse discurso. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque é preocupante. É preocupante e a gente precisa de soluções, precisamos de respostas e ação, né, para esses debates, né? É isso, gente. Obrigado, viu? Pessoal, eu vou combinar aqui com o Adroaldo e o Ricardo Bezoini. Se alguém tem mais alguma manifestação para fazer, e a gente responde aqui em bloco. Valquíria, Oi. Desculpe, eu esqueci de falar. Inclusive, a gente vai ter uma reunião dia 13, né, estrategicamente dia 13, na quarta-feira, na Contraf, Bezoini. Se você tiver agenda, seria às 13 horas, dia 13 às 16 horas, né, com as federações e sindicatos, para a gente fazer essa análise contínua. Se tiver disponibilidade, eu entro em contato depois com você, com o seu assessor. Eu vou tentar ajustar a agenda. Será online, beleza? Com a Gilvândia e todo, beleza? E com o DIAP. Valeu, obrigado.
Gente, como a gente tem pouco tempo aqui, se alguém tiver mais alguma manifestação para fazer, alguma pergunta, A do Bárbara está Oswaldo para o Ricardo Bezoini. Tem o Alex, tem a Marcela, tem algumas pessoas inscritas. É porque eu não consigo ver aqui. Se você puder me ajudar aí, Adroaldo. Assim, tem a Bárbara. Você quer fazer, Bárbara? Só peço que seja rápida na sua intervenção, para a gente aproveitar aqui os 14 minutos que a gente ainda tem. Com certeza, Valquíria. Boa tarde. Eu sou Bárbara Bezerra, sou diretora da FUP e do Sindipetro-NF. O resultado dessas eleições, eu concordo muito com a avaliação de que o pessoal saiu muito dizendo que era uma terra arrasada, né? E não foi uma terra arrasada, a gente avançou, aumentamos em 40%, mas eu vejo uma avaliação pequena também da não vitória do PL, né? O PL saiu, o Valdemar Costa Neto saiu com um plano, uma mala de dinheiro rodando por aí, com um plano dizendo que ia fazer 1.000 prefeituras no Brasil, e eles fazem 500. Né? Então, eu queria que a gente também tivesse esse raciocínio de uma não vitória deles. Eles cresceram, mas não cresceram tanto quanto planejaram ou gostariam. Falar da diferença do derramamento de dinheiro que foi essas eleições municipais, derramamento mesmo explícito, a gente vendo em Porto Alegre, enquanto a Maria do Rosário tem 8 doações, o concorrente vencedor tem 508, né? Então, além do que a gente viu, eu moro em Macaé, no interior do Rio, e não tinha como competir com o dinheiro derramado nas ruas, a gente não conseguia pessoas para participar de uma reunião, porque todas já estavam pagas, a gente não conseguia entrar em comunidades, porque já tinham acordos pagos e carro e tal. Então, e a gente ainda assim avançamos, sem máquinas, sem esse derramamento todo de dinheiro. Então, eu queria ter essa reflexão e também falar um pouco da comunicação, de que a gente precisa realmente rever nossa comunicação, né? O colega anterior, o JM, estava falando aí que não, porque a gente não lê, a gente faz... Nossa comunicação, ela ficou arcaica, conservadora, distante da base, né? A gente vem com meio que um salto alto, uma dificuldade de conversar, de falar. Legal que o Adroaldo falou de Pernambuco, e o sucesso do prefeito é se comunicar bem, e ele faz apenas uma comunicação não violenta. Por que a gente não consegue, né? Eu tento também fazer eu disputo no Instagram, fazer humor político e feminista, e é difícil, mas não é impossível. Mas eu vejo que, por exemplo, o movimento sindical, ele não consegue fazer essa migração. Então, a gente precisa se reinventar ainda na comunicação para avançarmos mais. Obrigada. Alex, puder ser rapidinho na sua intervenção, Alex? Seu microfone está desligado, Alex. Você quer fazer a pergunta no chat enquanto o Bezoini e o Adroaldo responde essas duas perguntas? Pode ser. Pode começar. Rapidinho, acho que JN mexeu em duas questões que eu gostaria de tocar. Uma coisa, Salvador, Coutos, grande parte, inclusive, assim, da votação no subúrbio baiano se dá a questão de segurança pública. Tá? E viu, JM, eu hoje presido do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, eu tomei um choque, porque eu morei em Brasília 38 anos, cheguei em Salvador, tomei um choque,
porque a questão de segurança pública aqui é séria, tá certo? É problemática. O bairro onde meu pai teve um bar, um armazém, eu não consigo entrar mais porque está dominado pelo tráfico. Tá? Isso. Assim, meu irmão disse, olha, você não vai, não consegue entrar. Então, assim, você tem, hoje, recebeu a notícia que duas facções fortíssimas da Bahia estão se juntando. O Bando do Maluco e o Terceiro Comando Puro. Isso para enfrentar o PCC. Tá? Enfim, esse é um problema sério. Tá? O instituto do qual eu presido, a gente assumiu como a nossa prioridade número 1 a discussão da questão, trazer a questão da segurança pública do Nordeste. Nós, no dia 3, já fizemos uma mesa de diálogo na Bahia, em Salvador, no dia 14 de março, e vamos fazer agora, no dia 3 de dezembro, um seminário onde a gente vai sair pela esquerda, pelos grupos, juntando sociedade civil, empresários, academia, etc., para criar um observatório da segurança pública no estado da Bahia, para poder apontar, inclusive os dirigentes, etc., onde estão os grandes problemas e tentar ajudar nas soluções. Eu não vejo, tá certo? A questão de segurança pública vai ser o grande debate, não é à toa, tá certo? O Caiado levantou e o Lula deu uma resposta fantástica para o Caiado, né? Mas que aqui na Bahia, o ACM Neto, toda a campanha é em cima da questão da segurança pública. Ou seja, a bandeira da União Brasil vai ser segurança pública. Agora, também, ao mesmo tempo, eu queria dizer a vocês o seguinte: grande parte da população de Salvador votou, inclusive do PT, votou no candidato PSOL. Elegeu, colocou em segundo lugar, porque o candidato foi escolhido era bolsonarista. O pessoal de esquerda nosso, petista, foi quem fez a grande votação, tá certo, que o PSOL tirou em segundo lugar. 80% da população votou no governo para presidente Lula e votou majoritariamente Jerônimo. Isso acho que há uma tendência, eu conheço várias pessoas, muitas pessoas, eu tenho dialogado muito, eu tenho ido, mudei para Salvador, hoje eu estou indo nas bases, conversando com lideranças comunitárias e tudo. O seguinte, o governo, a prefeitura foi bem em vários lugares. Agora, eles votam hegemonicamente, isso não mexe com a eleição do Jerônimo, nem mexe com a eleição do presidente da República. Acho que a gente consegue ganhar e ganhar bem, certo? As eleições na Bahia, embora você tenha razão, como você disse, lá naquele município menor, a influência do vereador, do cabo eleitoral, é grande sobre a eleição de deputado, tanto estadual como federal. Nos grandes centros, essa coisa se dilui, ela é mais política, é mais partidária. Eu vou pegar meu irmão, votou no Bruno, mas vota no Jerônimo, vota no Lula. Ele votou pelo bairro dele, que virou bairro agora e tal, não sei o quê. A prefeitura arrumou a praça, tem domínio de lazer, não sei o quê, uma série de coisas que atraem o sentimento dele. Mas dizer a vocês o seguinte, que eu vou encerrar dizendo o seguinte: eu estou de acordo com a questão da segurança pública, é a grande bandeira do Nordeste. Dos maiores municípios com maiores índices de criminalidade estão nessa região. O crime organizado veio para cá, a mídia que tem repressão, e não encontrou uma polícia preparada para enfrentar esse crime organizado. Nós estamos correndo, é a linguiça correndo atrás do cachorro, e nós, como sociedade civil, como Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste Brasileiro, estamos dentro dessa história para discutir, trazendo o pessoal, Daniel Siqueira, do Atlas Violência, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trazendo o jeito do Ministério da Justiça para a gente fazer esse debate e sair daqui uma unidade criando o Observatório de Segurança Pública da Bahia como uma contribuição da sociedade civil, tá certo, para a política. Ricardo? Então, primeiro comentar o que a Bárbara falou, que é uma realidade, que é de todas as eleições municipais de algum tempo já, havendo ou não emenda PIX ou emenda secreta, orçamento secreto. Que é o fato de que os interesses econômicos das cidades, especialmente o setor de transporte coletivo e o setor de lixo, além de outros, derramam dinheiro na hora da eleição. E aí entra a questão que eu já falei e vou repetir. Se nós não estivermos enraizados
nas comunidades, nos bairros de classe média baixa, bairros operários. Nós, quando chega a eleição, como não temos dinheiro suficiente, obviamente a nossa campanha fica muito menor que a dos outros. O caminho nosso, como não temos perspectiva de ter tantos recursos quanto esses 7 partidos da direita ou extrema-direita, obviamente temos que fazer outro movimento. Um dos movimentos, por exemplo, a Valquíria falou de Belo Horizonte, e elegemos 4 vereadores jovens. Um dos movimentos é motivar a juventude a participar mais da política e mobilizar, a partir da própria juventude, que não seremos os mais velhos que vamos mobilizar a participação popular dos jovens brasileiros. E a segunda questão é retomar uma discussão com o movimento sindical. Como que os dirigentes sindicais podem, durante as campanhas, exercer um papel além do que exercem. Há uma minoria que exerce, mas eu, desde o tempo que fui deputado federal, que muitas vezes parcela dos dirigentes sindicais achava que seu papel era apenas cuidar do sindicato. Nós sabemos da repercussão, como o JM bem falou, a repercussão que tem do processo eleitoral das pautas dos trabalhadores. Nós vivemos a reforma da Previdência em 2019, a reforma trabalhista em 2017 e todos os prejuízos que foram causados. Então, essa é uma questão. Outra questão, muito brevemente, é a pauta da segurança pública. O governo Lula acertou em tomar a iniciativa, só que eu quero dizer que eu vejo com muita reserva uma PEC para cuidar disso. Por quê? Porque nós sabemos como é o Congresso Nacional e a tendência dessa PEC é passar 2 ou 3 anos tramitando sem uma solução, porque, obviamente, os partidos que não têm acordo conosco nessa questão vão querer apresentar mais de 1.500 emendas e ter uma tramitação muito lenta para descredenciar a iniciativa do presidente Lula. Tem muita coisa que dá para fazer com a legislação atual, não precisa sequer de lei ordinária, principalmente acordos de integração de inteligência das polícias. Não precisa de lei para isso, mas precisa de ter o mínimo de convocação para que se faça esse trabalho de inteligência de maneira integrada. Por exemplo, o Consórcio do Nordeste já debateu isso, não sei em que pé está agora, mas já debateu a integração das inteligências e a cooperação transfronteiriça nos 9 estados do Nordeste para poder as PMs e as polícias civis atuarem de maneira integrada. Até que ponto os governadores têm, hoje, capacidade de comando sobre suas polícias? Até que ponto alguns posam de que tem uma polícia que combate o crime, mas, no fundo, tem uma polícia violenta que combate os pobres. Então, essa é a questão que nós precisamos discutir com profundidade, por quê? Concordando, o tema da segurança pública vai ser tema central da eleição para presidente e das 27 eleições para os governos estaduais. Alex, você consegue falar? Acho que consigo agora, estou pelo celular. Não, eu vou fazer muito rapidamente. Eu acho que eu até citei no chat aí. A questão básica que eu acho é o seguinte: nós estamos perdendo a questão da articulação política. Acho que o governo federal, essa questão da articulação não pode acontecer, que nem aconteceu na Dilma. No último e no segundo tempo, o Kassab estava no Ministério das Cidades, foi ter um impeachment, ele saiu fora. Eu acho que é uma coisa insana isso. Eu acho que a questão do Senado, que a extrema-direita quer pegar por causa do Supremo, quer caçar todo, quer colocar o pessoal lá no Supremo, vai ter que ser agora imediata, ou seja, parece que a articulação não foi feita pensando em ganhar a eleição. Temos que partir para o centro, então eu penso que, se é que alguém tem acesso à alta, tem que repensar essa articulação, pensando já na eleição agora, garantir o Senado, garantir as coisas, alguma coisa, mesma coisa vale para a Secretaria-Geral, né, pensar assim no movimento social. Conversei com o colega que entrou agora na BED, do MST, ele falou, faltou diálogo, eles conseguiram avançar bastante, fizeram campanha em Pernambuco, fizeram um monte de coisa, e não teve essa articulação, ou seja, nós perdemos essa interlocução. Outro fator também que eu acho fundamental, já que nós ainda estamos na estrutura de poder,
é ação política mesmo, de tentar inibir. Tem várias pessoas soltas, o presidente do Banco Central faz uma campanha contra, por que não congela as diárias dele, bota a receita, alguma coisa do gênero, tem que tomar atitude mais forte. Mesma coisa com as emendas também. Por exemplo, pensar em filosofia, quantas pessoas de direita estão na atual de extrema direita estão na atual estrutura de poder do governo federal. É claro que nós vamos fazer acordo com o centro, mas temos que ter o mínimo de razoabilidade com quem a gente está convidando, porque tem muita gente dentro da estrutura de poder traindo literalmente esse atual governo e esses avanços. É isso que eu acho que é uma insanidade. Eu vou parar por aqui, porque eu pensei, ó, pode ser botar filosofia no concurso concurso do concursão que teve, para pensar alguma pessoa que pensa, a gente vai perder nas redes sociais, perde tudo. Tem que pensar aliados literalmente que estão vindo, e a estrutura de poder tem que dar uma reorganizada aqui para pensar nessa eleição 2026 já. Somente isso. E para finalizar, vou fazer uma pergunta. Posso? Eu, como economista, eu acredito muito muito na questão as eleições nacionais, ela está muito relacionada ao voto econômico. Embora a gente tenha acompanhado aqui que uma das maiores pautas para as eleições de 2026 vai ser a segurança. Mas, mesmo que a gente tenha observado aí a inflação controlada, a redução da taxa de desemprego, a gente vê, digamos, né, a redução até mesmo, né, do preço da gasolina, que chegou a R$10, hoje está a R$ 6,39 aqui em Belo Horizonte, mas como a política acontece no município, a gente vê ainda que grande parte dessa população ainda não sente esse impacto econômico no bolso, Berzoino. E aí a gente está tendo aí um ministro da Fazenda, mas que tem agradado muito a Faria Lima. Nada contra a Faria Lima, mas tem as minhas críticas. E a gente tem observado aí um ministro da Fazenda que hoje fala de de corte nos gastos sociais. E a política acontece nos municípios. Como é que você vê, e você também, Adroaldo, aí, tendo em vista o Nordeste, né, que é onde configura uma das maiores desigualdades sociais do Brasil, e a população, e ainda não, essa melhora na economia ainda não reflete no bolso do eleitor, né, da população. Como é que vocês têm observado isso, e como é que a gente pode, e qual vai ser o impacto? O que vocês acham que o governo tem feito para que realmente essas pessoas sentem a melhora da economia no bolso? Primeiro, já foi dito aqui a questão da comunicação. O governo faz uma comunicação, principalmente em redes sociais, muito tímida, muito pouco adequada à rede social, e isso não, obviamente, potencializa. É bem verdade que nós temos uma situação que, considerando a pirâmide de renda do brasileiro, e levando em consideração que a inflação caiu, o que não significa que os preços caíram, porque muitos preços ainda estão num patamar alto em relação ao que era 3 anos atrás, especialmente alguns alimentos, mas o fato é que a economia está numa situação muito melhor do que estava até o final do governo do inelegível. Ou seja, há um acervo a ser demonstrado. Em eleição municipal, isso não necessariamente se reflete em voto, porque não estão julgando o governo Lula. Mas o fato é que as pesquisas demonstram que o governo não está mal avaliado, mas também não está proporcional aos ganhos que já pôde obter nesses 1 ano e 10 meses de governo. Ou seja, nós estamos com a inflação relativamente sob controle, geração de emprego recorde, desemprego na faixa das mais baixas da história e com muitos investimentos programados para os próximos anos na indústria automobilística, a indústria da produção de energia verde e assim por diante. Bom, qual é a questão que a gente tem que pensar? O governo precisa ter um discurso claro sobre qual o rumo do país.
e apresentar para o país uma proposta de uma coalizão da produção. Ou seja, como é que nós, como está ocorrendo, por exemplo, lá em Camaçari, com a BYD, no interior de São Paulo, com a Great Wall Motors, como que se coloca um novo patamar de industrialização para gerar empregos com melhor remuneração. A política de salário mínimo é super correta, mas é bom lembrar que, muitas vezes, o mercado de trabalho, quando impulsionado por investimentos, ele produz ganhos salariais maiores do que a variação do PIB. Isso aconteceu, por exemplo, no final do governo Dilma I. Com as obras do PAC, da Copa do Mundo, para a Olimpíada, nós tínhamos uma falta de mão de obra muito grande no Brasil e havia uma pressão pelo aumento do salário. Eu cheguei a ver casos aqui no DF e em São Paulo de pessoas da construção civil não especializado ganhando R$4.000 por mês em 2014. Porque não tinha, tinha que contratar, formar, qualificar para poder trabalhar em obras de infraestrutura e obras habitacionais. Então, eu creio que o governo precisa pensar uma estratégia de comunicar à população qual é o sentido da sua obra, qual é o sentido do seu caminho. Até porque eleição de primeiro mandato, quando vai disputar a reeleição, nós temos, na verdade, sempre um julgamento do governo. E a melhor maneira de enfrentar um julgamento é estar preparado para comunicar aquilo que você produziu. Eu me lembro que uma vez, só para concluir, na eleição de 2006, eu visitei uma faculdade de economia em Jundiaí. E o auditório estava meio hostil para uma palestra minha. E eu adotei um linguajar totalmente diferente do que eu adoto habitualmente, de oferecer uma espécie de relatório da administração para os estudantes de economia que estavam lá. Eu vou apresentar aqui o que o governo Lula I fez de janeiro de 2003 até fevereiro de 2006. E apresentei todos os dados que eram muito positivos, de emprego, de inflação, de reversão da dívida interna e assim por diante. E o ambiente na faculdade mudou. Por quê? Porque a gente conseguiu comunicar naquele momento, meio de improviso, aquilo que eles queriam ouvir. Tem um rumo, já melhorou e vai melhorar ainda mais. Se você projeta esse tipo de comunicação das diversas formas, televisão, rádio, redes sociais, interação direta, pessoal, com certeza você muda uma parte da apreciação das pessoas sobre o governo. E eu creio que nós vamos fazer isso com qualidade se o governo acordar desde já. Comunicação não é só a SECOM. Comunicação é o conjunto do governo comunicando. Se comunicar corretamente, nós chegamos lá. Só, Valquíria, só para mais um minuto. Eu estou torcendo para que o conteúdo do plano do Haddad em relação aos gastos não traga dissabores que vão, primeiro, aumentar o custo da aprovação no Congresso. E, segundo, deixar nossa base social frustrada. Eu creio que hoje tem que olhar para esses dois aspectos. Se a coisa for muito quadrada, o preço para aprovar no Congresso, nós sabemos, fica muito alto. E a nossa base fica desanimada. Então, é bom cuidar desse binômio. Aprovação parlamentar, aprovação da base social do povo que foi a sua vitória do presidente Lula. Obrigado. Quer complementar, Drogo? Sim, rapidamente, até como despedida, né? E, bom, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com essa última fala de Bezoini, tá certo? É isso, a gente espera que não é. Eu queria um pouco conversar, eu tenho conversado muito com motorista de táxi, com o pessoal, quando eu vou dar aula lá na Faculdade de Economia, lá não tem estacionamento, então eu vou de Uber, tá? E converso muito com os caras do Uber, e há uma certa coisa seguinte, acho que a compreensão equivocada, e aí entra a questão da comunicação.
E o pessoal acha o seguinte, que queda na inflação significa que o preço anterior tinha que cair, e não é verdade isso. O preço sobe menos, né? Mas a tarifa de transporte do cara continua alta, ele tem dificuldade para poder encher o tanque dele de gasolina para sair, muitos não têm nem carro. Eles alugam na Localiza para poder sair durante o dia, igual os meninos da bicicleta, que pegam bicicleta da Itaú e tal, para poder rodar durante o dia, ganhar um certo dinheiro. Se ele adoecer ou tiver algum problema, ele perde grana e por aí vai. Eu acho que tem uma incompreensão muito grande. Eu acho que a questão nossa da comunicação é central, as pessoas não percebem ainda, tá certo? Queriam achar que era igual a carne, caiu de preço e o resto tudo tem que cair. Não é verdade, é que os preços sobem por uma velocidade menor e a renda está aumentando, tá certo? De um modo geral. Eu acredito que, na questão de alguns programas sociais, hoje a gente tem que avançar mais. A questão da Bolsa Família, eu acho que tem que ter aí um esforço, não é só exigir frequência na escola, o imposto de saúde. Eu acho que a gente tem que partir com campanha de capacitação das beneficiárias do Bolsa Família. Capacitação em cidadania, democracia e formação básica para algumas tarefas, tá certo? Que podem ser desempenhadas pelas mulheres como cuidadoras, uma série de atividades que essas mulheres podem entrar no mercado de trabalho. Uma das grandes ocupações de mão de obra do futuro é o cuidador, né? É o cuidador. Enfim, eu acho que a gente tem que começar a estudar melhor, verificar como fazer, eu acho que e buscar as nossas alianças, oferecer, eu acho que a gente tem, se a gente conseguir, tá certo, continuar nesse esquema de inflação baixa, salário, renda média crescendo, etc., e tudo mais, fazer a travessia de 2005, a gente não perde as eleições gerais, com Lula. Agora, não podemos cortar no social. Por aí, tá certo? Eu não vou mais, porque eu estou em questão de desenvolvimento, mas aí é outro papo. O seu telefone, seu microfone, que for. É isso aí, eu quero agradecer a participação do Ricardo Bezuini nessa nossa conversa, do Adroaldo. Quero fazer um convite para todos vocês também para curtirem a página do Corecon Minas. Nós somos economistas progressistas. A gente aqui está na discussão que a gente tem aqui o governo Zema, né, que não é um governo não é um governo fácil, igual vocês acompanham. Recentemente assinou o regime de recuperação fiscal que limita o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. E a gente está nessa conversa aqui em Minas Gerais, o debate do regime de recuperação fiscal, e em outras pautas tantas. Então, assim, quero agradecer a participação de todos e de todas, e falar que é para todo mundo torcer para o Galo, na volta do jogo, contra o Flamengo. Bora, Bahia! Eu torço para o Bahia também, mas é isso, gente. Quero agradecer aí a todos pela conversa, pelo bate-papo, foi muito agradável, e a gente está aqui também à disposição para o que vocês precisarem. Abraço para todos, todas. Valeu, abraço. Besouro, está no seu lado aí o convite, viu? Para contrato. Já Reginaldo está mandando aí. Valeu, obrigado, cara. Abraço. Abraço, gente. Obrigadão.